Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Cadu e sejam todos bem-vindos. Você já pensou que legal seria se a gente pudesse acabar com as propagandas que aparecem nos cabeçalhos, rodapés e barras laterais das páginas que acessamos? E se você tem filho pequeno em casa, seria legal poder acompanhar e bloquear alguns sites que eles acessam? E se eu te falar que dá para fazer tudo isso e nem é tão complicado assim? Nós vamos precisar do Pi-hole como DNS recursivo rodando no Docker. Eu vou deixar linkado aqui na descrição os artigos que eu já publiquei explicando o conceito sobre tudo que iremos configurar. Antes de mais nada, vamos precisar do Docker instalado. No Linux, veremos que a setup é bem simples, e se você utiliza o Windows, pode acompanhar a instalação no próximo capítulo. Vamos lá? Eu vou começar com um sistema limpo, com a configuração provavelmente igual a que você usa em casa. Assim, vai ser mais fácil para você repetir os passos. Na documentação do Docker, disponível em docs.docker.com, a gente vai selecionar Download e Install, Docker for Linux, e aí você seleciona a sua distribuição. Como eu estou usando o Pop! OS, eu vou selecionar o Ubuntu. Se você não tentou instalar o Docker antes, você pode pular essa parte de desinstalação das versões anteriores e ir direto para a instalação de pré-requisitos. Aqui ele tem os pacotes necessários para usarmos os repositórios em HTTPS. Como a gente vai ver, o Pop! OS já traz todos os pacotes instalados. Agora, a gente vai fazer a instalação da chave GPG. A chave GPG é necessária para autenticar os repositórios. Agora a gente configura o repositório, atualiza a lista de pacotes e é só seguir com a instalação dos pacotes necessários. Pronto, todos os pacotes já foram instalados. Não falei que a instalação do Linux era simples? Agora nós vamos fazer o último ajuste, que é adicionar o nosso usuário no grupo do Docker para não precisar do sudo para executar os comandos. Para isso a gente vai fazer sudo usermod -a g maiúsculo, o nome do grupo que a gente quer, que é Docker, e o nome do nosso usuário, que no meu caso é Cadu. Com o usuário adicionado no grupo, a gente precisa de fazer um logout e um login de novo. Mas nas versões mais recentes do Ubuntu, esse processo não é suficiente para recarregar os grupos de usuários. Então nós vamos fazer o comando loginctl, terminate user e o seu usuário, no meu caso Cadu. Agora que já logamos, podemos testar e verificar se está tudo certo. Com o comando groups, você consegue saber a que grupos o seu usuário pertence. Meu usuário faz parte do grupo Docker e agora podemos seguir para testar a instalação do Docker. Nós vamos fazer isso com o comando docker run hello world. Para quem não conhece, Hello World, historicamente, é o primeiro exercício que a gente faz quando estuda linguagem de programação. Ele imprime as palavras Hello World na tela. A gente vai ver que a imagem do Docker rodou, ele diz que não encontrou a imagem localmente, ele faz o download dos arquivos necessários e executa a imagem. Nós vamos falar um pouco mais sobre gerenciamento de imagens e containers no próximo vídeo. Agora a gente está pronto para seguir com a configuração e instalação do Pi-hole, mas vamos fazer isso logo após a instalação do Docker no Windows, e essa parte você pode pular. Antes de iniciarmos o processo de instalação no Windows, eu quero deixar claro que eu não tenho muita intimidade com esse sistema operacional. Eu estou adicionando esse trecho aqui para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo e que mais pessoas possam ver como fazer as coisas no Linux é muito mais fácil do que no Windows. Quem sabe assim incentivando novos usuários. Vamos voltar na documentação do Docker, dessa vez download e install, Docker Desktop for Windows. E a gente vai ver que a gente precisa do pacote Docker Desktop for Windows e nós podemos escolher entre os backends WSL2 e Hyper-V e Windows Containers. Eu vou optar pelo WSL2, que é o Windows Subsystem for Linux. Ele diz aqui que a gente precisa de habilitar o WSL2 e instalar o Linux Kernel Update Package. Olhando na documentação da Microsoft, a instalação do WSL é feita com este comando.
E a gente precisa de iniciar o PowerShell com o modo administrador. Vamos aguardar a instalação. Como podemos ver, ele ainda solicita que o sistema seja reiniciado. Antes de reiniciar, eu vou instalar o kernel update. Agora vamos reiniciar e aguardar. O Windows está pedindo para criar um usuário. Eu vou criar o usuário administrador. E a senha vai ser admin. Bom, temos um Linux rodando dentro do Windows. Então agora eu vou prosseguir para a instalação do Docker. Ele pede para fazer um logout no Windows antes de dar continuidade. Como nós podemos ver, o Docker foi carregado na inicialização. Nós vamos esperar mais um minutinho aqui, enquanto ele carrega tudo. Aqui ele está pedindo para você aceitar os termos de uso. Eu dei uma lida nos termos de uso do Docker Desktop e ele está disponível para a gente usar livremente enquanto for estudo e empresas até um determinado tamanho. A gente vai aceitar. Ele diz aqui que o Docker está iniciando, então nós vamos esperar até ele acabar de carregar. Vai ficar verde nessa barra aqui. Agora que o Docker inicializou, ele apresenta para a gente a possibilidade de acompanhar um tutorial com um tempo estimado de uns 2 minutos. Você pode rodar o tutorial se quiser conhecer um pouco mais as funcionalidades. E a gente está pronto para começar. Nós vamos fazer um teste aqui para garantir que a instalação aconteceu com sucesso. E vamos rodar um container chamado, uma imagem do container chamado Hello World. A gente pode fazer isso com o comando docker run hello world. Ele vai verificar que a imagem não existe localmente, vai fazer o download dos arquivos necessários e executar o container. O container foi executado com sucesso e agora a gente está pronto para seguir com a configuração e instalação do Pi-hole. Esse processo eu vou fazer no Linux, mas o processo é muito semelhante a como fazer no Windows. Eu posso, inclusive, adicionar um trechinho de como ele vai acontecer rodando no Windows. Tá? Então, vamos voltar para o Linux agora a partir do próximo capítulo. Agora que o nosso Docker está instalado, nós temos um ambiente pronto para começar o container do Pi-hole. No endereço do Pi-hole, em pi-hole.net, nós temos a documentação de instalação, com toda a explicação dos parâmetros que vamos utilizar, cada um explicado detalhadamente o que ele faz. Para preparar o ambiente para o Pi-hole, nós precisamos ainda criar 2 diretórios, o etc Pi-hole e o etc dnsmask.d. Esses diretórios vão servir para salvar os arquivos persistentes. No Docker, quando você inicia um container,
não existe modificação na imagem. Então, qualquer alteração que a gente fizer, ou o histórico de consultas que o PyHole vai gravar, seria perdido toda vez que a gente reiniciasse a máquina ou o próprio container. Para evitar isso, a gente cria os dois diretórios e aponta eles na configuração do container. Eu vou fazer dentro do meu diretório Documentos, um diretório PyHole. E dentro desse diretório, eu vou criar os diretórios etc-pyhole e etc-dns-mask.d. Está tudo pronto para a gente iniciar o container. E esse é o comando que vamos utilizar para executar o container. Eu vou explicar agora os parâmetros, porque eu fiz algumas pequenas modificações com relação ao que você encontra na documentação. O "-d do Docker Run é para que o Docker libere o prompt de comando depois que executar o container. Isso vai fazer com que o container rode em plano de fundo e você possa utilizar a máquina normalmente, utilizar o terminal normalmente depois que o container estiver rodando. "-name pyhole é o nome do container. Se você não informar o nome, o Docker vai dar um nome aleatório para ele. "-p a gente usa para publicação de portas. Então eu estou pegando a porta 53 UDP e estou mapeando no 127.0.0.1 também na porta 53. E estou pegando a porta 80 e mapeando em 127.0.0.1 porta 80. Se você não informar o protocolo da porta, ele vai usar o protocolo TCP como padrão. 127.0.0.1 é o endereço chamado de loopback. Ele só existe na sua máquina. Então, como o nosso objetivo é que o PyHole seja o DNS da nossa máquina, para fazer a filtragem da nossa navegação, eu estou mapeando ele só para a nossa máquina. Então, esse serviço não vai estar disponível na rede. TZ é para definir o time zone. É a definição do horário, de onde você está. Eu estou colocando América São Paulo, é o time zone padrão que eu uso. Web Password é para você poder definir a senha da área administrativa lá na web. Eu estou colocando o admin, você pode colocar uma outra senha qualquer. Se você não informar uma senha, ele vai gerar uma senha aleatória. O "-v é para a gente mapear os volumes. Então eu estou pegando os dois diretórios que eu criei e estou mapeando eles dentro de /etc/pyhole, o meu diretório etc-pyhole, e dentro de /etc/dnsmask.d, o meu diretório etc-dnsmask.d. Nota que eu estou dentro do diretório pyhole, que é onde eu criei os dois diretórios. Nesse caso aqui, da forma que eu estou configurando esse comando, eu preciso de estar dentro do diretório, ou então eu teria que passar o caminho completo para eles. O "-restart unless stopped quer dizer que, se a minha máquina for reinicializada, ou se eu desligar e ligar a máquina, ele vai olhar o último status do container quando a máquina foi reiniciada, para saber se ele tem que carregar o container de novo ou não. Se eu parar o container antes de reinicializar a máquina, ele não vai carregar o container de novo. Se o container estava em execução, ele carrega o container novamente. Hostname é o nome da máquina, é o nome do container, dentro do hostname dentro do container. O virtual host e o proxy location são os mesmos nomes, isso aqui é para a configuração do ambiente HTTP do PyHole. E o server IP é o IP LAN da sua máquina para ele poder fazer algumas configurações internas. Como eu especifiquei que a gente vai rodar o PyHole só na nossa máquina, eu estou mantendo dessa forma. Pyhole/pyhole:\latest quer dizer para o Docker Hub que eu estou pegando o usuário PyHole, a imagem PyHole, a última versão que está disponível. Eu vou agora dar Enter para ele executar o comando. Ele vai verificar que a imagem não existe localmente e vai fazer o download necessário. Pronto. No final da carga do container, ele vai me dar um hash, que é o nome do container, é o nome único do container. Tá? E a partir daqui o container já está funcionando. A gente pode verificar com Docker PS os containers que estão em execução. E a gente vai ver aqui que eu tenho o container ID. Tá? O ID são os primeiros números, a primeira parte desse hash aqui que ele me forneceu. Qual é a imagem que está rodando, qual é o comando que foi usado na inicialização, quando foi criado, quanto tempo que ele está up, qual que é o status dele e quais as portas que ele está publicando. O status já mudou de starting para health, quer dizer que o meu container está pronto e carregando. Agora o container está preparado, a gente pode entrar na interface web, fazer as últimas configurações e a partir daí utilizar ele como nosso DNS. Vamos dar uma olhadinha nessa parte agora. O que eu preciso fazer para configurar o PyHole é abrir o meu navegador web e apontar para 127.0.0.1/admin, igual está escrito aqui na minha barra de endereço. A partir do momento que eu fiz isso, eu carrego a interface do PyHole e eu posso logar
clicando em Login, informando a senha que eu defini na criação do container. Eu nunca uso a opção de salvar a senha no navegador. Essa é a interface de administração. Então aqui a gente vai ter o dashboard, que é onde estão os últimos status do funcionamento. A gente vai ter os logs das consultas. A gente tem uma série de configurações de whitelist, blacklist, gerenciamento de grupos e companhia. Eu vou começar indo nos Settings, na parte DNS. Então aqui a gente vai definir quem são os nossos servidores de DNS. Ele vem por padrão usando o Google. Você pode escolher IPv4 ou IPv6. Você pode escolher outros provedores de DNS que tem por aqui, ou pode informar DNS customizado. Toda a configuração padrão já vem pronto o suficiente para a gente usar. Então, se eu quisesse utilizar esse container agora como DNS da minha máquina, eu só precisaria de mudar a minha configuração de rede e apontar na minha máquina o DNS para o 127.0.0.1. Então, no Ubuntu eu posso fazer isso vindo em conexão cabeada, configuração. Eu escolho a rede que eu quero alterar e eu tiro o DNS de automático e informo qual é o servidor de DNS que eu quero utilizar. Eu vou desconectar e conectar novamente. E pronto, a configuração está feita. Para eu ter certeza que está tudo funcionando, eu só preciso de abrir o navegador e navegar numa página qualquer. Eu fiz mais de um teste aqui só para garantir que ele estava funcionando normalmente, não era nenhuma consulta em cache. Você pode ver que deu tudo certo. Então, significa que está navegando, significa que deu tudo certo. Se eu vier em dashboard, eu vou ter agora algumas informações já sendo preenchidas. Então, aqui o que a gente vai ver? Os domínios permitidos, os domínios bloqueados, quem são as máquinas que estão fazendo consulta e quais são os clientes que mais tiveram, os usuários, as máquinas que mais tiveram consultas bloqueadas. Tá? A gente pode ver por aqui que logo de cara eu só abri a página do Google e ele já abriu isso tudo aqui de domínios que são domínios associados à propaganda. Tá? Uma forma da gente verificar o que o Pi-hole está fazendo com a nossa navegação é a seguinte. Eu vou mudar o meu DNS para o DNS do Google. Então agora eu não estou passando mais por filtragem. E eu vou acessar uma página que eu uso com alguma frequência, que é o geradordesenhas.com. A gente vai ver que na hora que a página carrega, ele tem propaganda em cima, propaganda do lado do formulário, propaganda embaixo, ele está cheio de propaganda espalhado na página. Então eu vou fechar essa página, vou voltar na configuração e vou voltar o meu DNS para o Pi-hole. Vou abrir de novo a mesma página. Os espaços para propaganda continuam existindo, mas ele não carrega mais a propaganda que tinha aqui nesse lugar. Isso porque o Pi-hole deu uma resposta falsa para o domínio onde está hospedada essa propaganda e o sistema simplesmente não conseguiu carregar. Tá? Então é isso basicamente que ele vai fazer, do jeito que ele está configurado. A gente pode navegar e aí os domínios de propaganda não vão aparecer e a gente vai ter esse histórico do que está acontecendo por aqui. Como eu disse que a gente também poderia usar o Pi-hole para bloquear certas coisas, eu posso, por exemplo, vir aqui em Blacklist e adicionar o Facebook.com, por exemplo. Eu posso adicionar como wildcard, então qualquer coisa Facebook.com ele vai negar. E eu vou adicionar também o facebook.com.br. Se eu tentar acessar o Facebook agora, ele não consegue conectar. Então, com isso, você pode usar o Pi-hole como uma filtragem para proibir acessos a determinados sites. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou dar uma paradinha agora e vou lá no Windows criar o container e fazer o mesmo teste só para vocês verem isso acontecendo também no Windows.
Bom, de volta no Windows, agora a gente pode ver, eu rodei o mesmo comando que eu rodei no Linux, tá? O comando é exatamente igual, ele fez o mesmo processo. Tá? Eu vou na configuração de rede, troco o meu DNS local, pode ver que eu não estou alterando o IP ele vai continuar pegando automático da minha rede do jeito que o DHCP estiver entregando. Tá? Mas o DNS eu vou botar ele manual, aponto para a minha própria máquina. Como a gente disse que o nome do Pi-hole era pi.hole, se eu acessar dessa forma, pi.hole, ele também vai abrir a interface admin. Tá? Eu posso logar, esse é um sistema novo, então a gente não vai ter dado histórico, a gente não vai ter nada do que tinha antes. Eu já vou abrir uma página aqui. Então, a gente volta a ter os mesmos resultados, a ter todo o processo funcionando. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. A gente viu aí o processo de instalação do Docker, a criação de um container. É uma excelente forma de você começar a praticar tanto o uso de serviços em rede, como o uso do próprio Docker como ferramenta. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. O blog está à disposição também. A gente tem uma série de conteúdos lá já publicados a respeito de redes, do serviço, funcionamento de internet. E eu estou contando um pouquinho de um cluster que eu estou montando, né, que vai ser alvo dos próximos vídeos aí. Obrigado para quem assistiu até aqui. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. E até a próxima.